Oi, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo das aplicações das leis de Newton. Já tem 2 ou 3 vídeos que eu gravei só com exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Aplicações das leis de Newton fala sobre tração, que também pode ser chamada de tensão, força de contato entre os blocos, força normal, plano inclinado, tudo isso faz parte, tá, da aplicação das leis de Newton. Então, aqui a gente tem mais um exercício, e ele fala o seguinte: os blocos A e B, apresentados na figura abaixo, possuem respectivamente massas iguais. Então, vamos lá, retomando o que eu já disse lá atrás. É muito importante que tu anote todas as informações que são dadas no seu exercício, para não ter que ficar voltando, correr o risco de ler alguma coisa errada, tá? São arrastados pela força F sobre um plano horizontal sem atrito. A partir destes dados, pode-se concluir que a aceleração adquirida pelo sistema e a tensão no cabo que une os dois blocos. Bom, vamos lá. Primeiro, essa tensão, na verdade, ela deveria aparecer aqui, tá bom? Esse cabo deveria aparecer aqui, e essa força de 40 newtons seria mais bem representada se ela estivesse também em outro lugar, certo? Então, a gente pode até carregar essa força para cá, ó, para ficar melhor seu exercício, para ser visualizado, tá? Então, é mais fácil a gente carregar essa força para cá. Então, exercício super simples, aplicação direto das leis de Newton. A gente vai escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, 40 newtons. A massa, eu tenho que juntar a massa do bloco A e a massa do bloco B para achar essa aceleração, porque se eu colocar só um bloco, eu vou achar uma aceleração errada, vou achar uma aceleração mais alta, né? Então, 40 é igual a massa do bloco A, vale 5, a massa do bloco B vale 3, então, totaliza 8 vezes A. Então, 40 dividido por 8, isso aqui é a nossa aceleração. A nossa aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Ele quer também quanto vale a tração entre os blocos. Vamos arrastar um pouquinho aqui para o lado, ó, que eu quero desenhar para você o que você precisa fazer. Essa tração, ela é vista tanto no bloco A quanto no bloco B. E aí você pode escolher o bloco que você irá trabalhar, certo? Vamos visualizar aqui, ó, e vamos entender qual é o bloco mais conveniente para trabalhar. Eu vou te explicar o porquê. Veja só, aqui você tem o bloco A. O bloco A, como não tem atrito entre a superfície e o bloco A, você vai ter só essa força aqui, ó, atuando sobre ele, que é a força de tração ou tensão. O que acontece no bloco B? No bloco B, você tem a mesma força, que assim como o A puxa o B também puxa o A. Então, eu posso falar que aqui eu tenho a tração de B em A e aqui eu tenho a tração de A em B. Só que eu vou escolher para trabalhar esse bloco A. Por que o bloco A? Porque eu tenho menos forças agindo neste bloco. Então, é melhor de trabalhar. Não é preguiça, é praticidade, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante que você tem é a tração de B em A. A massa, agora, como você está olhando para o bloco A, você está trabalhando com uma força que é interna, você vai olhar só para a massa de A, que vale 5. E a aceleração, que a gente calculou, que vale 5. Então, a tração de B em A valerá 25 newtons.
Ah, professora, mas e se eu quisesse trabalhar com o bloco B? Tá? Então, trabalhamos com o bloco A. Se eu quisesse trabalhar com o bloco B, você faria força resultante é igual a massa vezes aceleração, só que agora eu tenho a força que puxa 40, a força que atrapalha é a tração de TAB. Isso é a massa de B, que vale 3 vezes 5. Então, vai ficar 40 menos 15. Essa é a tração de A em B. A tração de A em B vale os mesmos 25 newtons aqui olhando para o nosso bloco B. Só que a gente fez um pouquinho mais de conta, tá? Então, vale a pena nós trabalharmos com o bloco A. Quanto menos forças você usa, menos chances você tem de errar, porque menos contas você irá fazer, tá bom? O próximo exercício diz o seguinte: suponha um bloco de massa 20 kg, vamos anotar a nossa massa, inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero, sobre um plano horizontal sem atrito. Então, força de atrito zero. Em um certo instante, uma força F1 de 100 newtons e outra F2, vamos lá, a nossa força F1, 100 newtons, e a nossa força F2, que a gente não sabe quanto vale, são aplicadas sobre o bloco conforme mostra a figura a seguir. Sabendo-se que o bloco parte do repouso e após 10 segundos, após o intervalo de tempo de 10 segundos, ele atinge uma velocidade de 72 km por hora, assinale a alternativa que indica o módulo da força F2. Eu não fiz, eu tirei as alternativas só por questão de espaço mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo que você vai fazer é transformar essa velocidade em metros por segundo. Você vai dividir por 3,6 e você tem 20 metros por segundo. Segunda coisa, ele não fala aqui, e isso está faltando, ele não fala aqui o sentido dessa força, tá? A gente vai adotar o sentido F1, o movimento do bloco está no sentido de F1 simplesmente pelo tamanho do vetor, tá bom? Mas ele deveria ter mencionado isso, tá joia? Vamos colocar uma setinha bem bonita aqui. Vamos falar que o sentido do movimento está para a direita. Tem um detalhe, a gente vai aplicar sim a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a minha força resultante? F1 menos F2 é massa vezes aceleração. F1 a gente sabe que vale 100 newtons. F2 é o que eu preciso descobrir. A massa vale 20 e aí me falta aceleração. Então, não foi a troco de nada que ele me deu esses dados aqui, ó. Tempo, velocidade final e velocidade inicial. Através dessas informações, eu sei que ele tem uma aceleração, eu sei que ele tem... Por que eu sei que ele tem uma aceleração? Porque a velocidade inicial dele e a velocidade final são diferentes, ele tem uma força sendo aplicada, uma força resultante diferente de zero, ele vai realizar um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós vamos fazer assim, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais a T ao quadrado dividido por 2. A posição final, a gente não tem a posição final. O que a gente vai ter que fazer então? Vamos lá, muito mais simples que isso. Ah, professora, eu não sei que fórmula usar. Você viu o que eu fiz agora? Eu coloquei aqui uma fórmula e não serviu. Então, eu vou tentar outra. O que a gente tem? Velocidade final, a gente tem velocidade inicial. Nós precisamos da aceleração e eu tenho o tempo, que ele variou, olha só, de 0 até
72 km por hora. Só que a gente não vai trabalhar com quilômetros por hora. A gente vai trabalhar com a nossa transformação. 20, velocidade inicial, 0. A aceleração é o que eu quero. O tempo dessa variação de velocidade foi de 10 segundos. Simplifica, a sua aceleração será de 2 metros por segundo ao quadrado. E agora? Agora sim, ó. Agora, encontrei aqui a minha aceleração e vou colocar nesse lugarzinho. Então, eu venho aqui e coloco 2. Então, ficará assim, 100 menos 2 vezes 20, 40. Passa para o outro lado, negativo. 40 é igual a F2. Então, 60 newtons, essa é a minha força 2, é a força que ele está pedindo. Tá bem? Então, perceba, ele não me deu de cara a aceleração. E nem foi a única coisa que ele pediu. Mas, através daquelas informações que ele me passou de velocidade inicial, velocidade final e intervalo de tempo, eu fui capaz de encontrar a minha aceleração através de uma fórmula do MRUV. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo diz: sobre um corpo de massa igual a 2 kg, atua uma força resultante que, incrementa ao corpo uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Caso essa mesma força resultante atue num corpo de 4 kg, veja só, eu tenho primeiro este conjunto aqui, ó. Nesse conjunto, que força que atua? Força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante, a massa vale 2, a aceleração vale 5. Força resultante, 10 newtons, ok? Então, volta aqui, ó. Caso essa mesma força resultante, a minha força resultante de 10 newtons, atue sobre outro corpo de massa 4 quilogramas, o módulo adquirido agora por esse corpo será de quanto? Pessoas. Então, tem duas formas de fazer isso aqui. Eu encontrei a força resultante que estava agindo no corpo, 10 newtons. Aplico essa força resultante aqui, certo? Para essa nova massa, que é o dobro. Então, ficará assim, força resultante, massa vezes aceleração, eu tenho a força de 10 newtons, a massa 4 quilogramas, a aceleração é o que eu quero, 10 dividido por 4, a aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Só que eu não precisaria fazer essas contas. Por que que eu não precisaria? Só olhando, vou escrever aqui com uma cor diferente. Só olhando para a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, e isolando a aceleração, vai ficar força resultante sobre massa, eu percebo que a aceleração e a massa são grandezas inversamente proporcionais. Olha aqui, ó, a aceleração é inversamente proporcional à massa. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a massa aumentou 2 vezes, a aceleração ela irá diminuir 2 vezes. Se a força permanecer constante, que foi o que aconteceu. Então, atenção, se a massa aumenta 2 vezes, a aceleração irá diminuir 2 vezes. E é fácil de você pensar. Pensa, eu sempre dou o exemplo do carrinho de supermercado. Pensa que você está empurrando uma criança que está dentro de um carrinho de supermercado e de repente um adulto pula dentro desse carrinho. Você sabe que você não vai conseguir empurrar
tá? Esse carrinho com tanta facilidade. Então, se você não consegue empurrar esse carrinho com tanta facilidade, se você mantiver a força que você estava fazendo antes, você vai entender que você vai ter que andar um pouco mais lentamente, certo? A massa aumentou, a minha força continuou sendo a mesma, então o que que acontece? A minha aceleração irá diminuir. Uma coisa vai compensar a outra. Tá bem? Então, tem duas maneiras de fazer, que é a forma numérica. Encontrei a nossa força resultante. Essa força resultante foi carregada para a próxima etapa do exercício, quando ele duplica a massa e você encontra nova aceleração. Ou simplesmente por esse raciocínio aqui. Tá joia? Vou só organizar ele aqui, ó. Simplesmente por esse raciocínio. Se a força resultante ela é constante, a aceleração é força resultante sobre massa, então a aceleração e a massa são grandezas inversamente proporcionais. A massa aumenta 2 vezes, a aceleração diminui 2 vezes. Por isso que de 5 metros por segundo ao quadrado, ela passa a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda um recado para mim e eu te explico de novo, tá? E se você tá gostando da explicação dos exercícios, por favor, me ajuda. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, tá joia? Manda a sua sugestão, manda o que eu posso melhorar, se você gostou, o que pode ser diferente. E sugere para mim algum tema para que eu possa explicar aqui, tá? Alguma coisa que você tá com dificuldade ou simplesmente que você quer deixar mais claro. Só você pedir, tá joia? Até você me dar mais ideias para incrementar isso aqui. Vamos tirar esse número 4 desse canto aqui, que não tem nada a ver, nem sei se é a questão 4 que eu tô fazendo. E vamos lá. Considere um bloco sujeito a duas forças F1 e F2, conforme ilustra o esquema. O bloco parte do repouso, ó lá, velocidade inicial igual a 0, em movimento acelerado, beleza? E percorre uma distância, vamos colocar aqui, ó, uma distância de 20 metros sobre o plano horizontal liso, num intervalo de tempo de 4 segundos. O valor da massa do bloco é de 3 quilogramas e o da intensidade da força F2 é igual a 50 newtons. A intensidade da força F1, pessoal, mais uma vez aqui, a gente se baseia que a força F2 será maior que a força F1 pelo tamanho do vetor que ele tem aqui, tá? Mas seria mais legal se ele tivesse falado o sentido desse movimento, tá bom? Então, veja só, ele não fala em atrito, então não inventa. Se ele não falou que tem atrito, não tem, certo? Se você só vai se preocupar com atrito e considerar o atrito quando ele falar que tem. Então, nós vamos partir daqui, ó. Força resultante é massa vezes a aceleração. Quem é a minha força resultante? É a maior força, quem tá ganhando, F2, menos quem tá perdendo, F1. A massa que vale 3 e aqui de novo, olha aqui. E agora? Tá faltando a aceleração. Então, de novo, ele não me deu essa informação aqui, essa e essa à toa. Ele me deu essas informações para poder calcular a aceleração. Me falou que é um movimento variado, então eu posso usar as fórmulas do MRUV. Agora sim, eu vou usar, veja só, S igual a S0 mais V0T mais A
t ao quadrado dividido por 2. Professora, por que eu não usei Torricelli? Porque eu não tenho a velocidade final. Certo? Eu tenho deslocamento, mas eu não tenho a velocidade final. Tenho a velocidade inicial, que é 0. Ah, professora, por que eu não usei ΔV sobre ΔT? Por que eu não usei essa aqui, ó? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Eu tenho tempo, professora. Ok, você tem o tempo, mas, de novo, você não tem a velocidade final, então não ajuda. Então, qual foi a posição final? 20. Posição inicial, 0, porque o deslocamento foi 20, então não importa onde ele estava. Eu vou sempre partir de um referencial 0, vou facilitar a minha vida, e o ponto final, 20. Velocidade inicial vezes o tempo, 0, porque a velocidade inicial é 0, a aceleração que eu estou buscando, o tempo, 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, 2 passa multiplicando, 40 igual a vezes 16, 4 ao quadrado. 40 por 16 é a minha aceleração, que dará 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a minha aceleração, eu vou carregá-la para cá. Então, deixa eu colocar o 2 aqui inteiro. F2 vale 50 newtons, menos F1, que é igual a 3 vezes 2,5. Ficará 50 menos 3 vezes 2,5 dá 7,5. Passando para o outro lado, fica menos 7,5. Isso é igual a F1. Então, o nosso F1, 42,5 newtons. Então, aqui está a nossa força F1, que é o que ele está pedindo. Vamos retomar. Ah, professora, como que eu sei o que eu tenho que usar? Vamos lá. Você quer a força F1. Você está falando de força, você está falando da segunda lei de Newton. Você escreve a segunda lei de Newton aqui e você vai preenchendo a fórmula, como eu fiz aqui, ó. Eu quero F2. Não, perdão, eu tenho F2, eu quero F1, tenho a massa e me falta aceleração. Então, eu tenho que ir atrás dessa aceleração, senão eu não consigo resolver o exercício. Como é que eu vou atrás da aceleração? Utilizando as fórmulas do MRUV. Porque ele fala que é um movimento, veja aqui, ó, os detalhes que vocês não podem passar, não podem deixar passar. É um movimento uniformemente acelerado. Então, é um movimento de MRUV. Você vai ver qual é a fórmula mais adequada das 3 que você tem, que você vai usar, encontra a sua aceleração e vem para cá. Pronto, acabou o seu exercício, tá bem? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, manda a sua pergunta que eu te respondo, tá bom? Então, finalizando mais esses exercícios aqui, foram quantos? 1, 2, 3, foram 4 exercícios, tá? Finalizando esses exercícios, espero que você tenha gostado. Vou gravar mais alguns daqui a pouco, vou colocar no canal. E se você gostou, por favor, curte, por favor, se inscreve no meu canal e dá uma força, tá joia? Um beijo, desejo todos os dias maravilhosos para você. Beijo, beijo, beijo.